Olá, queridos, Pai do Senhor Jesus, tudo bom? Vamos abrir agora uma nova sequência, uma sequência que vamos chamá-la de Lições do Deserto. Eu quero te convidar para acompanhar os próximos devocionais, onde estaremos estudando a história de 3 personagens bíblicos: a história de Abraão, a história de Moisés e a história de Jesus. Nesses 3 personagens, nessas 3 pessoas que são citadas pela palavra do Senhor, nós vamos aprender com a caminhada deles no deserto. Eles passaram por momentos bem peculiares, bem particulares, e eu quero com você meditar e refletir sobre que lições nós podemos aprender com a caminhada no deserto destes homens de Deus. O primeiro que nós vamos estudar será exatamente Abraão, e a partir de hoje a gente abre essa sequência e eu começo em Gênesis capítulo 12. Gênesis 12, versículo 1, quando Deus diz a Abraão, na verdade o nome dele naquela época ainda era Abrão, ainda não tinha se transformado no nome Abraão. E aí ele diz assim, Gênesis 12, capítulo 12, versículo 1, ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Capítulo 12 de Gênesis é considerado um marco divisor da narrativa do livro de Gênesis. Começa a história dos patriarcas, começa a narrativa da descendência de Sete, a descendência de Sem e chegando em Abraão. Abraão é considerado o pai do povo semita. Todos os que são árabes e judeus, eles praticamente têm a mesma raiz. Eles têm a raiz através de Abraão. Ele é o pai dessas nações. E quando a gente vai olhar para a história dele, especificamente nesse trecho, nesse capítulo 12, no primeiro versículo, a lição que eu quero compartilhar hoje com você é que ele atendeu a um chamado divino e isso foi considerado um ato de fé. Ele é considerado, inclusive, como o pai da fé. Abraão é uma referência em Hebreus capítulo 11. Você vai ter uma descrição de Abraão, uma narrativa mostrando como Abraão ele se comportou de uma maneira, com uma atitude de fé. Ele creu, ele acreditou, ele tomou um passo, um salto extremamente importante quando quebrou uns paradigmas que ele tinha, estando na cidade de Ur dos Caldeus e indo para uma terra que Deus ainda ia mostrar para ele. Você vê que o versículo 1 do capítulo 12, ele não diz exatamente para onde Abraão ia. Ele não revela esse detalhe. Essa parte não é dita. Ele faz um convite, Deus aparece para Abraão e diz, olha, eu quero que você saia da sua terra, saia da sua parentela, saia da casa de seu pai. Eu quero que você quebre com todos os paradigmas que até então você estabeleceu para a sua vida e você vai para um novo projeto, para algo extremamente novo, que eu ainda vou te mostrar. Mas eu quero que primeiro você rompa com esse momento que você está vivendo para se abrir para um novo momento que eu vou te mostrar. É exatamente pela atitude de obediência de Abraão que ele é considerado como o pai da fé. Ele é um homem que a fé dele foi imputado a ele como justiça, como aquilo que o credenciou, aquilo que trouxe a ele um exemplo para todas as gerações que vieram posteriores, todo mundo que veio depois dele. Abraão é um exemplo de fé, é um exemplo de um homem que foi agraciado por Deus por causa da fé dele, de tomar o passo que ele tinha que tomar. Essa é a lição para você hoje. Você está disposto a dar os seus saltos de fé? Você sabia que na nossa trajetória, na nossa caminhada pelo deserto da vida, nem sempre nós temos as respostas prontas? Nem sempre nós temos tudo definido? Nem sempre tudo está claro? Nem sempre o cenário está perfeitamente elaborado e preparado para nós? Você sabia disso? Nem tudo está dessa maneira. Muitas das vezes o cenário é completamente nebuloso. Muitas das vezes nós não temos as respostas. E aí entra em ação o salto de fé, que é um salto no escuro.
que é um salto em um ambiente de incertezas. A única certeza que te move é a confiança no Deus que você serve. A única certeza que te impulsiona é saber que o teu Redentor vive, que o Senhor Deus não mudou, que Ele permanece o mesmo. São essas convicções que permanecem dentro de você. Mas tirando isso, os cenários são extremamente inseguros. E por isso causam medo, causam insegurança, trazem a incerteza inesperada de determinadas situações. Primeira grande lição na caminhada da fé é exercitar a fé, é aprender com a fé, é colocar a fé em prática, é observar cada detalhe da sua vida e entender que tudo na sua vida está debaixo da soberania e da potente mão do Senhor. Se Deus lhe convidou para um projeto, se Deus te convocou para uma missão, se Deus disse a você para algo que você precisa fazer ou se direcionar, meu amigo, a lição de Abraão é aprender a romper com os paradigmas estabelecidos e dizer: eu vou obedecer. Eu vou ter um ato de obediência. Eu vou ter um ato de submissão e vou confiar no Senhor, naquilo que Ele vai me orientar. Gente, eu quero que hoje você guarde essa palavra no teu coração. Que o Espírito Santo de Deus te mostre em que áreas você está precisando exercitar sua fé. Em que área você precisa lançar fora o medo e fazer como Abraão. Sabe de uma coisa? Eu vou fazer exatamente como Deus me mandou fazer. Em que área você precisa romper com qualquer limitação ou com qualquer tipo de amarra que tem segurado você numa determinada situação, impedindo que você mude, que você experimente a transformação, que você experimente o melhor de Deus para a sua vida. Pense sobre isso hoje. Uma última coisa para eu compartilhar com você. Além da fé que você precisa ter para sair de Ur dos Caldeus, igual a Abraão, além da confiança em Deus que tem que estar dentro do seu coração, assim como estava no coração de Abraão, você tem que compreender que o projeto de Deus, a vontade de Deus, as diretivas de Deus, elas são manifestas por etapas. É muito raro, para não dizer quase uma exceção da exceção, Deus te mostrar o projeto completo. É muito raro isso acontecer. Na grandiosíssima maioria das vezes, o véu ele vai se desdobrando, ele vai se abrindo à medida que você obedece cada passo que você dá. É à medida que você segue a primeira etapa de cada lição que Deus está dando, de cada orientação que Deus está te falando, que os próximos passos são revelados. Você quer conhecer a vontade de Deus? Obedeça-o. Você quer conhecer a vontade de Deus? Confie nele. Cada etapa, vá confiando que no final você chegará no objetivo que Deus estabeleceu, no propósito que Deus quer para você. Tá bom? Deus te abençoe. Por hoje é só. Essa é a lição do deserto no dia de hoje. Confiar no Senhor, ter fé e saber que Deus revela a sua vontade na grande maioria das vezes, à medida que obedecemos a sua própria palavra. Deus te abençoe, vou orar com você. Deus amado, obrigado pelo dia de hoje, pela oportunidade de estar com meus irmãos. Eu te peço que fortaleça o seu coração no dia de hoje, para confiar que na obediência haverá a revelação de tua vontade e que na fé saltará para as mudanças necessárias. No nome de Jesus, assim creio. Amém. Gente, um abraço, até o próximo encontro, em nome de Jesus.